verdade. Obrigada, Senhor, por levantá-lo, por usá-lo. Em nome de Jesus, nós estamos aqui disponíveis, estamos aqui com o coração aberto e os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Pai do Senhor, igreja. Amém. Vamos dar início à leitura. Eu gostaria de pedir para a igreja abrir no livro de Tiago. Livro de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do 2 ao versículo 4. Preciso da leitura a partir do 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar com a igreja que eu pedi para colocar um tema. Isso, esse é o tema. Quando Deus diz não. Esse tema Deus me deu há 2 meses atrás. E eu estou estudando esse tema há 2 meses. Esperando sempre por oportunidade, porque o cristão ele deve diariamente estudar a palavra de Deus, porque qualquer um, a qualquer momento pode vir oportunidade, e não é só de púlpito, mas no trabalho, na escola, no seu dia a dia. Então, a leitura da palavra tem que ser diária, tem que estar pronto. Se alguém te procurar para perguntar alguma coisa da palavra de Deus, você já ter algo. E eu não sei se você já tiver essa experiência, mas sempre quando eu estudo alguma palavra, ainda que não seja para ministrar, mas, vou pegar esse tema, sempre vem durante o período desse estudo, apóstolo, pessoas me perguntar sobre esse mesmo tema que eu estou estudando. Sempre tem alguma situação que fala sobre esse tema. Ou é para mim mesmo, quando estudei sobre paciência, ou é para outra pessoa também. Mas é importante, e eu queria deixar uma frase para vocês no início. Qual problema vocês estão passando? Qual que é a dificuldade que vocês estão passando? E como que você tem vencido isso? Como você tem enfrentado isso? Glória a Deus. Quando Deus diz não, levanta a mão aqui quem já recebeu o não de Deus. Glória. Aceitar o não de Deus pode ser complicado, porque às vezes nós vamos entrar na presença de Deus querendo sim. Aceitar o não de Deus é um desafio, quando nós entramos na presença de Deus em oração, buscando sim, buscando, portanto, uma resposta positiva, uma resposta que não venha nos frustrar. Se olharmos de forma isolada os textos de Marcos 11, 24 e Mateus 21, 22, e tudo o que pedirem em oração, creres, recebereis, nós poderemos até criar uma teologia particular nossa, dizer o que tudo o que a gente pedir, de acordo com esse versículo, nós vamos receber. Mas não é bem assim. E quantas ministrações por aí estão dizendo, não, é só você pedir que Deus vai te dar. É só você entrar na oração de Deus que Deus vai conceder. E hoje, eu vim aqui para falar que não é sempre assim. Que Deus vai dizer não, muitas das vezes. Que Deus prefere dizer não, do que com sim ver o teu filho se perdendo, do que com sim ver o seu filho afastando-se da sua presença, deixando de congregar.
Às vezes você está procurando uma porta de emprego, e você fala, nossa Deus, o salário é bom, o local é bom, os benefícios são bons, mas Deus vai lá e diz não. Vocês estão talvez orando por uma porta que está fechada, sem saber que essa porta permanecerá fechada. Olha a responsabilidade do que eu estou falando aqui, porque nos 2 últimos cultos, nós tivemos palavras que falavam sobre essa esperança, sobre bênção, e eu vim aqui hoje com a responsabilidade de dizer para vocês que Deus pode estar dizendo não. Talvez você até entrou aqui hoje pensando, Deus, eu vim procurar uma resposta, porque o Senhor não fala comigo, porque eu não ouço a sua voz. Senhor, é sim ou não? Aqui está a sua resposta. Sem medo nenhum, eu falo isso, porque eu sei da palavra que Deus me entregou e da experiência que eu tive ao estudá-la. Eu poderia chegar para dizer para vocês e dizer, olha, não, porque está vindo algo melhor, é costume, não foi dessa vez porque vem algo melhor, mas fiquem tranquilos que a mensagem não é sobre vir algo melhor. Eu quero que vocês foquem comigo na seguinte frase: quando Deus diz não, a sua oração aumenta ou diminui? Quando Deus diz não, a sua presença nos cultos aumenta ou diminui? Quando Deus diz não, a sua intimidade aumenta ou diminui? Quando Deus diz não, o seu louvor aumenta ou diminui? Afinal, o que nós estamos procurando na presença de Deus? Ser abençoado ou ser bênção? Afinal, o que nós estamos procurando em nossa relação com Deus? Somente aquilo que as tuas mãos podem dar, ou aquilo que Ele é de fato? A nossa lealdade a Deus não deve depender das respostas de Deus, mas sim da pessoa de Deus. Não é vir ao culto, não é entrar na presença de Deus procurando simplesmente aquilo que você quer. Deus, eu quero tal coisa, como foi dito aqui, não é errado pedir, mas eu quero chamar a atenção para vocês, de vocês, do não de Deus, que Deus fala não. Repita comigo, Deus fala não. Afinal, se Deus dissesse sim para tudo, seríamos o quê? Servos mais próximos ou filhos mimados? Se tudo que a gente pedisse acontecesse como o gênio da lâmpada, esfregou a lâmpada, automaticamente seus pedidos estão realizados. Não é assim. Não vai ser assim todas as vezes. E nós temos que ter discernimento para saber quando a resposta é não. E mesmo assim a nossa relação com Deus, ela não diminuir, na verdade aumentar. Na verdade, Deus, por que é não? E muitas das vezes nós queremos motivos, nós queremos saber por que não, Deus. E muitas vezes, repita, muitas vezes, não terá motivo, é só não. Deus não precisa justificar para você por que não de uma coisa. Não é Deus que deve satisfações. Não é uma relação de consumo, onde eu compro alguma coisa e se não der certo eu vou lá e reclamo. É algo que depende integralmente da vontade de Deus, fazer ou não fazer, porque a vontade de Deus é soberana. A vontade de Deus está acima dos meus próprios desejos, das minhas próprias vontades, daquilo que eu almejo, daquilo que eu sonho. Quando Deus diz não, o que muda na sua vida? Nossa, Guilherme, eu vim aqui porque eu estava precisando de uma resposta, eu queria que fosse sim, e você hoje trouxe essa mensagem, Deus hoje te usa para trazer essa mensagem, Ele está dizendo não para mim? É isso?
É isso. Mais uma vez eu repito, sem medo nenhum, é exatamente isso. Se você vai escolher ouvir ou não, aí é você com Deus. Porque Deus, pastor Eli, me deu essa palavra, e até ia ser um outro dia que eu ia ministrar, né? E depois mudou o dia, e eu falei assim, Deus, por que mudou o dia? Conversando com Deus. E Deus me mostrou que chegaria alguém aqui na igreja com essa pergunta, Deus, é sim ou não? Hoje, no dia 19. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Deus escolheu esse dia para te dar uma resposta, porque o não de Deus também é o cuidado de Deus. O não de Deus também é amor. E quão difícil é para nós, seres humanos, ouvir um não. Parece que o não chama mais atenção. Quando você fala, não pode fazer isso, nossa, estou curioso, por que eu não posso? Não pode entrar ali, nossa, por que não pode? Não pode fazer tal coisa, nossa, por que não pode? O não, e eu lembro que a gente já conversou uma vez, Sandro, sobre isso, o não chama mais atenção do que o sim. Quando a pessoa fala assim, não, sim, tudo bem, você pode. Quando fala não, peraí, por que não? Nós temos mania de questionar. Nós temos mania de dizer, Deus, mas eu queria sim, por que não aconteceu? As coisas vão começar a acontecer quando nós entendemos que a soberania sempre estará com Deus. Ele é soberano sobre a minha vida, sobre a sua vida. Aleluias. E eu poderia chegar para vocês e dizer assim, olha, Deus está falando não porque vem outra coisa melhor, mas não é isso que Deus está falando, e eu não vou falar aquilo que Deus não está falando. A palavra do Senhor vai dizer, como o Sandro a gente sempre conversa, mais vale agradar a Deus do que aos homens, e me desculpa, na verdade não vou pedir desculpa, retiro a desculpa, eu estou aqui para agradar a Deus. Se você veio para ouvir sim, mas Deus está dizendo não, aqui está a sua resposta. O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Eu já levei muitos não de Deus. Aquilo me machucou muito, e eu queria saber, apóstolo, por que não? Não estava em pecado? Porque a gente fala, mas Deus, estou fazendo tudo certinho, eu não estou em pecado, por que eu levei não? Como se a ausência do pecado fosse motivo para Deus dizer sim ou não. Não é. Não quer dizer que tem algo errado com você. Não é isso, não quer dizer que você está em pecado. O não de Deus é apenas a manifestação de sua vontade, de sua soberania, sem necessidade de justificar nada. Nós já somos justificados, aleluias, pelo sangue, está suficiente. Para que justificar respostas? Fique em paz, fala para o seu do seu lado, fique em paz. Deus sabe o que está fazendo. E é essa relação de saber exatamente o que Deus está fazendo que deve nos deixar tranquilos, que deve fazer com que a gente respire e fique, nossa, realmente, Deus pode me dizer não, mas eu prefiro ouvir um não de Deus, do que um não do mundo, porque o não do mundo às vezes é camuflado. O não do mundo, às vezes é um não, que lá na frente vai te cobrar alguma coisa. O não do mundo é um não falso, ilusório, porque o mundo é ilusão. Deus está dizendo, está respondendo pessoas que vieram aqui nesta noite com essa pergunta, Deus, o que eu faço sobre a situação? Eu falo sim ou falo não? Deus, isso é para mim? Deus está respondendo, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo seja o nome do Senhor Deus. Nós temos que entender que toda a palavra aqui, que é ministrada no culto, é muito bonito,
Quando a gente vê alguém que sobe aqui, pode ser qualquer pessoa, independente de ser pastor, não, mas sobe aqui e fala, Deus tem uma bênção para você, e toda a igreja dá glória. Só que a verdade é que às vezes a bênção não é para você, é para uma pessoa específica. Tem que ter também esse discernimento. Guilherme, por que você está sendo assim? Por que você está falando assim? Porque às vezes a pessoa, apóstolo, ela pega aquilo, nossa, porque Deus falou na boca do pastor que eu vou ser abençoado, então aquela porta de emprego vai abrir, e quando ele não passa na entrevista, ele fala o quê? Não, Deus, mas o Senhor não falou comigo? Discernimento, para entender o que é para mim, o que é para o outro. Dessa forma ninguém sofre por antecedência. Eu já vim aqui para os cultos, e que o próprio Espírito Santo falou para mim assim, pastor Eli, essa profecia não é para você, e era a bênção. Será que nós temos esse discernimento? Ou basta ser bênção, estamos pegando, estamos puxando, não é minha, é glória, não sei o quê. Você pode profetizar, não tem problema nenhum você profetizar, mas tem coisas que não são para você, tem coisas que é para o outro. Com qual propósito você vem para o culto? Com qual propósito você vem para a igreja? De repente você chega em um desses cultos e fala, Senhor, eu quero ser abençoado. Quantos aqui já, antes de começar um culto, já falou assim, Senhor, eu quero ser abençoado? Levanta a mão. Antes de começar o culto, antes de começar. Senhor, hoje eu quero que o Senhor libere para mim uma palavra de bênção. Já aconteceu? Mas teve vezes que também não aconteceu. Entenda que Deus, Ele vai ouvir todas as suas orações, mas Ele pode escolher responder ou não. Quem já passou pelo silêncio de Deus sabe como que é. Mas é melhor esse silêncio. Existe também o não agora. Deus, eu quero fazer uma viagem. Agora não. Deus, eu quero comprar um carro. Agora não. E nós temos que também ter discernimento para entender o não temporário do não definitivo. Por quê? Porque às vezes o seu não pode não ser o não de Deus. O seu sim pode não ser o sim de Deus. Guilherme, como então que eu sei quando é um não temporário e quando é um não definitivo? Quem crê que Deus revela as coisas para você? Quem crê? Levanta a mão. Deus já falou assim para mim, olha Guilherme, é não por agora, mas já já, calma. E Deus já falou assim, não. Deus fala, irmãos. Deus não vai deixar dúvidas em você, então Ele vai revelar para você se é um não definitivo ou um não temporário. Deus deixa dúvidas, apóstolo? Glórias. Irmãos, nós precisamos entender que o não de Deus nem sempre precisa vir com uma coisa, fala assim, ó, Deus está dizendo não, e eu vou enfatizar isso novamente. Deus está dizendo não para você, porque vem algo melhor. Isso pode ser que aconteça, já aconteceu comigo, deve ter acontecido com muitos irmãos, ó, não é isso, tem algo melhor de Deus vindo, mas quero enfatizar para vocês que a mensagem, ela tem um ponto, quando Deus diz não, ponto. Se fosse isso quando Deus diz não, vírgula, porque Ele tem algo melhor, não tem ali, acaba no não. Quando Deus diz não, estamos preparados para ouvir o não de Deus? Deus, eu estou com uma pessoa, um amigo, um familiar lá no hospital, cura, e aí Deus fala, não, eu vou levar para mim. E aí, o que muda?
Se Deus não fizer o que você quer, se Deus não atender a sua oração que você está pedindo há tanto tempo, o que muda? Nós temos que compreender isso, porque tem pessoas, aleluias, que estão sendo enganadas, que estão indo para igrejas e estão recebendo falsos profetas, falsas profetadas, e está dizendo que vai ganhar, que vai acontecer, que vai ser abençoado, e não é isso, são profecias prontas, é algo pronto que está ali. Se você vê um vídeo lá do Instagram que você está passando, e aí tem essa profecia, você vai descer mais um pouco, é a mesma, mas para outra pessoa. E as pessoas estão se iludindo com isso. Elas estão achando que é Deus e muitas vezes não é. Cuidado com os falsos profetas, com quem chega para você e fala que vai acontecer. E fala que é assim, não, porque Deus mostrou e não sei o quê. Cuidado. Porque às vezes você vai cobrar a Deus sobre algo que Ele não prometeu. Sobre uma coisa que Ele nunca falou. E aí lá de cima, Deus vai olhar e vai dizer assim, como assim? Eu nunca prometi isso. E está lá a pessoa sofrendo por algo que Deus nunca prometeu. E está lá a pessoa caindo em depressão por uma palavra que outra pessoa diz porque não vigiou. Porque Deus me prometeu, e muitas vezes não foi Deus. Igreja, eu estou alertando, aleluias vocês. Essa palavra, aleluias, antes de eu ministrar, ela veio para mim, mas não serve só para mim. Eu disse no começo que existem palavras que são ministradas aqui no altar, que talvez não seja para você, então talvez você não chegou aqui perguntando sim ou não para Deus, para alguma coisa, só que quando você passar por essa situação, você vai lembrar dessa mensagem. Então, as mensagens aqui também servem para preparar para o próximo dia. Hoje nós estamos na quarta-feira, de repente na quinta-feira acontece uma situação aonde você consegue encaixar essa mensagem e fala assim, nossa, será que Deus está me dizendo não? Será que é isso mesmo da vontade de Deus? Nós estamos vivendo numa geração tão rápida, que as respostas, nós queremos muito rápido. Ah, Deus, não sei o que é isso. Ah, Deus, e aquilo, e assim, e assim, e assim. E quantas vezes nós sofremos porque nós não entendemos, nós não paramos para ouvir, aleluias, quando Deus diz não. Mas pelo contrário, é mais fácil quando a gente ouve um não, dizer, o Guilherme está sendo usado pelo capeta. Não é, eu tenho certeza que Deus falou sim. Não, aquele irmão que falou que não vai acontecer, não, foi usado pelo diabo. Porque Deus falaria sim, Deus nunca falaria não para mim. É mais fácil a gente atribuir um não para Satanás do que um não para Deus. Já perceberam isso? Nossa, eu não consegui porque o Satanás me atrapalhou minha vida. Eu não consegui porque foi o diabo que não queria. E muitas das vezes é Deus, e a gente dando crédito para um condenado eternamente. Entendam que Deus, Ele cuida, Ele tem esse cuidado, aleluias, conosco. Como eu disse, às vezes nós queremos motivação para os não de Deus, mas se for sim, a gente não pergunta assim, por que Deus? Quando é benefício, né? Deus te dá um carro, 0 quilômetros. Você orou e falou assim, não, sim, eu vou te dar um carro, uma Ferrari, 0 quilômetro. Nossa, Deus me respondeu, Ele falou sim para o meu pedido, eu vou ter um carro 0, mas a gente não questiona o sim quando é benéfico, mas quando não me incomoda, ou quando sim, porque pode acontecer do sim também ser negativo.
Como assim, Guilherme? Qual situação que o sim é negativo? Vamos dar um exemplo para nós entendermos. Vamos supor que alguém chega, uma pessoa agora usada por Deus, amém? Usada por Deus, chega e fala assim, olha, Deus está dizendo que não é essa pessoa para você se relacionar. Você chega em casa e fala, não é possível. Dobra seus joelhos e fala assim, Senhor, aquela profecia lá estava certa? E Deus responde, sim. Ou seja, depende também da forma como se faz a pergunta, da forma como você ora também. Deus pode dar um sim, em algo que talvez você não quer fazer. Por exemplo, vou dar um outro exemplo. O apóstolo fez viagens, né, esse ano missionárias. Ele chegou a comentar que não gostaria de ir naquele momento, né? Mas foi necessário ir. Ou seja, Deus, sim, é para você ir agora. Se não fosse, não é para ir agora. Então nós temos que entender que às vezes Deus vai dar uma resposta que nós não estamos esperando por ela. Porque de alguma maneira nós fomos condicionados a achar que tudo seria sim. E se tudo fosse sim, como eu falei, e aí você pode refletir, se perguntar para si mesmo, se Deus não desse tudo, seríamos servos que honram ou filhos mimados? Imagina, pastora, Deus mandando sim para todo mundo. Deus, quero ganhar na loteria, sim. Deus, quero comprar o carro, sim. Deus, não sei o que, quero sim. E é sim para lá e sim para cá. E todo mundo falando a mesma coisa. Tem até um filme, não sei se vocês vão lembrar, o Todo-Poderoso. Quem assistiu esse filme? Boa. Já dá para eu dar um exemplo também aqui. No filme, o cara pega e ele tem uma experiência, um dia como Deus. E aí tem um momento do filme lá, que ele pega, ele vai responder umas cartas, se não me engano, e ele coloca assim para tudo. E aí tem um pessoal que pede, Deus, eu quero ganhar na loteria. Ele coloca assim, acaba que cada um ganha R$1, acho, né? $1. Já pensou isso? Oh, Deus, Deus, eu quero, todo mundo quer ter carro, todo mundo quer ter carro. Se todo mundo não tendo carro já é trânsito em São Paulo, imagina todo mundo tendo carro. A gente ia sair do lugar? Não ia. Então tem coisas que não são cabíveis nem pedir. Deus, ele vai cuidar do necessário. Você pode ter certeza disso. Aquilo que for necessário, Deus vai cuidar, vai prover, não vai faltar. Agora, aquilo que não é tão necessário assim, por qual motivo o Senhor dará? Irmãos, pregar essa mensagem e ver o rosto de vocês é um desafio. Porque eu estou vendo aqui vocês falando, meu Deus. Mas eu vejo isso como confirmação, porque se tivesse todo mundo rindo. Entendam que para estar ministrando aqui, seja qual for o dia, seja qual for o ministério, existe toda uma consagração. Eu não simplesmente pego, abro a palavra e falo, 1, 2, 3, essa aqui. Existe todo um processo, como eu falei para vocês, foram exatamente 2 meses, todos os dias, que eu coloco para mim. Eu fico, o meu estudo da palavra de Deus, isso particular, tá? Ele é por tema. Então eu pego 2 meses e estudo tal tema. Até porque eu ministro lá no time também, e todo mês tem um tema. Esse mês agora foi contrato. Porque eles estavam doidos para assinar contrato de futebol, então eu uni uma coisa com outra. E qual que foi a ministração? Você quer fechar contrato com Deus? No final da folha vai estar assinado com sangue. Porque ele morreu por você. E aí esse cara assim, como assim assinado por sangue? Como assim? O sangue que comprou a tua salvação, a tua liberdade. Nós temos que compreender que se como, aleluias, filhos de Deus,
servos de Deus, nós instruímos a nossa vida, respaldada naquilo que é da vontade dEle, menos sofrimento nós teremos. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o não de Deus, ele é comum. Deus disse não para o primeiro homem da história: não comerás do fruto. Deus disse não para o homem de maior intimidade do Velho Testamento: não entrarás na terra prometida. Deus disse não para o homem mais paciente, Jó: só vou falar com você quando essa prova acabar. Deus disse não para Paulo, aleluias: não vou tirar o espinho na carne, mas a minha graça te basta. Deus disse não para o seu próprio filho: Pai, afaste de mim esse cálice. Não vou afastar, porque tem propósito. Se Deus disse não para Jesus, que estava pronto ali para o sofrimento, Mateus, por que eu não posso receber o não de Deus? Vamos trocar então, vamos estar na situação, imaginando a situação de Jesus, onde ele pede: Pai, eu não quero passar por isso, eu não quero, morrer pendurado numa cruz, Senhor, não tem uma outra maneira? Não, Deus não afastou o cálice. Nós temos que entender que a graça de Deus nos basta. Foi isso que ele disse para Paulo, aleluias. Deus disse não para Davi: não vou apartar a espada da tua casa. Aleluias. Está na Bíblia, Deus diz não. Não é só sim. O não de Deus pode ser um livramento, sim. O não de Deus pode sim ter algo melhor, pode. Mas às vezes é só não. Era tão simples. Pastor Ademar, era só não comer do fruto. As coisas que Deus pede para nós fazer, é simples. É nós que complicamos. Tem dificuldade? Tem. Mas como eu preguei aqui na outra quarta-feira que eu ministrei, se Deus prometeu, Ele garante. Pensa, Jesus estava lá, aproveitando, fazendo propaganda da cantata de Páscoa, dia 20/4, né, apóstolo? 7 horas, 7 horas não, eu confundi com sábado, 6 horas, isso, 6 horas, cantata de Páscoa aqui, ó, isso é muito bom. E aí nós vamos ver um pouquinho mais desse sofrimento de Jesus. Ou seja, Jesus estava lá na cruz. Jesus estava, na verdade, para ser entregue à cruz. Jesus queria morrer? Será que ele queria ter passado por todo aquele sofrimento? Foi em obediência, irmão. Foi obediência. Então, entenda que o não de Deus, a gente aceitando esse não de Deus, é a obediência. Meu filho, vai lá, faz, tá bom, Deus. Meu filho, vai lá, não faz, tá bom, Deus. Quando o não de Deus nos confronta, porque estão pregando aí um evangelho de florzinha, um evangelho de jardim bonito, que tudo acontece, que tudo é perfeito. Mas o evangelho, ele confronta. O evangelho, aleluias, ele nos corrige, ele nos molda, a palavra de Deus nos molda. Recebam essa palavra, entendam que Deus tem amor por você, que Deus quer cuidar de você, é só você permitir, não tem segredo. Eu fico imaginando Moisés, que foi o responsável ali por libertar o povo do Egito. A palavra do Senhor fala que Moisés viu a terra prometida, mas não entrou. Às vezes nós vamos até avistar a bênção. O exemplo, vou dar exemplo novamente. Nossa, aquele meu amigo trabalha numa empresa tão boa, né?
e aí talvez ele te convide para fazer um tour pela empresa e fala assim, nossa, que chique, essa empresa tem cafezinho, ar-condicionado, e o pessoal tem todos os benefícios. Às vezes Deus pode até permitir você ver, mas não permitir que você desfrute. E tem uma coisa, se Deus permitiu que você veja, é porque é para você. Foge disso, irmão. Porque nem sempre é assim. Veja no sentido de, Deus me viu, passou um carro aqui, o carro que eu queria. Então é porque Deus vai me dar. Não é assim. Nossa, eu parei aqui numa rua onde tem uma casa dos meus sonhos, então é porque Deus vai me dar. Não é assim. Existem experiências que Deus vai nos colocar, para Ele ver se nós aguentamos ou não. Como eu disse, eu quero enfatizar isso. Aleluias. Jó, quem conhece a história de Jó, vai ver que Jó pega e fala assim, Senhor, Tu não me respondes. Tu não fala comigo, Deus. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu todo o seu trabalho. Mas ele soube aceitar ali, de uma certa maneira, um não de Deus. Aleluias, ele soube passar pelo processo. Ele soube esperar em Deus. E quando Deus veio com a resposta, quando Deus veio com a transformação, Ele deu tudo em dobro para Jó. É isso que nós temos que entender. Eu vim aqui para dizer para vocês hoje, como a palavra de Deus, para de ver o não de Deus e ficar frustrado com isso. Guilherme, mas eu vou ficar triste. Tá, mas não pega isso para você a ponto de estremecer a sua relação com Deus. Veja o não de Deus como cuidado, abra teus olhos. Se for necessário, peça visão espiritual a Deus, porque tem coisas que os olhos naturais, como foi cantado aqui, não vão te entregar, não vão mostrar para você. Então Deus me mostra o que eu não estou vendo, Deus me mostra. Como eu disse, eu também já recebi não. Várias vezes. Fiquei triste. Mas depois desse não, eu fui tendo aprendizado com Deus. Ele foi falando assim, Guilherme, tem não que eu não vou te dar motivo, e não precisa. E tem não que eu vou te explicar, porque olha meu filho, se você fizesse isso, isso e isso aconteceria. Se você fosse por esse lado, isso e isso aconteceria. Se você se relacionasse com essa pessoa, isso e isso aconteceria. É por isso que eu disse não. Mas para de ficar se torturando, achando que Deus tem que justificar tudo. Não será assim. E já chegaram pessoas para mim para falar assim, nossa, eu preciso de uma confirmação de Deus, porque Ele disse não, mas preciso de uma confirmação, Se Deus disse não, que confirmação você precisa? E aí fica com isso na cabeça. Não, mas eu não tive uma resposta de Deus. Como não? A resposta de Deus, a maioria das respostas, todas, na verdade, resposta, está aqui, Você reflete na palavra, você diariamente pega essa palavra. Eu vi tinha uma época que eu estudava no Lins ali, o colégio daqui. Isso foi lá em 2017 que eu saí de lá. 2016. 2017 eu estava na faculdade já. E dificilmente eu levava a Bíblia para ler na aula, né? Porque escola pública tem muita aula vaga, né? Estão dizendo que tem bastante ainda, né? O Enzo fala que vai para a escola para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia. 5 aulas vagas, meu Deus, a educação está... E aí eu vejo ele postando lá, na escola, tal, a Bíblia, e eu falo assim, caramba, se eu tivesse ainda na escola, eu faria a mesma coisa. Levava uma vez ou outra, mas eu levava, Sandro, para dizer que eu era crente. Não para estudar a palavra de Deus.
para mostrar para as pessoas com gestos. Pegava a Bíblia do mesmo jeito que eu colocava dentro da bolsa, ela voltava para casa, nem tirava. E nós temos que compreender, depois de muito tempo, eu falei assim, caramba, mas eu não vou repetir esse erro na faculdade. A Bíblia vai comigo e ela vai estar em cima da mesa. E foram assim durante os 5 anos de faculdade. Era intervalo, estava lá, lendo, a palavra de Deus, era 20, 25 minutos de intervalo, estava lá lendo a palavra e ficava no meu cantinho, porque eu cheguei a pensar assim, apóstolo, eu vou ficar 5 anos estudando para uma outra coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, então, que tempo eu vou ter para estudar a palavra de Deus? E depois, quando eu saí da faculdade, eu falei assim, olha, eu fiquei 5 anos estudando direito. E eu não quero só ficar 5 anos estudando a palavra, então vou tornar um hábito rotineiro, porque às vezes nós damos mais tempo para coisas que vão passar, do que dá tempo para coisas que não vai passar, que é a palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer sim que tudo passará, mas a palavra dele permanecerá. Então eu já ministrei sobre isso também. Veio a pandemia aí, pandemia passou, o que permaneceu? Veio a doença aí que talvez vocês ficaram doentes, foi curado, o que permaneceu? Veio aí a situação de desemprego, passou, foi contratado, o que permaneceu? Palavra, porque pode acontecer o que for, a palavra do Senhor vai permanecer, o resto vai passar, é temporário. Então essa angústia pelo não de Deus, essa angústia, aleluias, pelo não, vai passar. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, que vocês vão entender, que o não de Deus, aleluias, é bênção. Fala para o seu irmão, não de Deus, é bênção. Aleluias. Quantos livramentos. No começo desse ano agora eu ia fazer uma viagem com alguns amigos, e aí Deus falou assim, eu só queria descansar, porque depois de algum período de correria, eu falei assim, eu vou fazer uma viagem e tal, até falei para meu pai, seria só 2 dias só, já tinha pago, já dividido junto com o pessoal, e aí depois eu falei assim, nossa, na verdade Deus falou comigo assim, não vai. Quando Deus falou isso, eu falei assim, mas Deus, eu queria descansar, eu queria curtir, eu falei assim, mas não é esse o momento, não com eles. E olha que a maioria era cristão. Ou seja, nós temos que entender que o não de Deus, o não, ele não é uma afronta. Enquanto nós vemos o não de Deus como uma afronta, nós não vamos enxergar as bênçãos. Gravem isso. Parem de ver o não de Deus como, nossa, Deus não gosta de mim, Deus não me ama. Veja como uma bênção. Para de bater em pedra que Deus já tirou do seu caminho. Para de bater em porta que Deus já tirou. Tem porta que vai ficar fechada sim. Toda porta que estiver à sua frente vai se abrir, não é não. Está errado. Tem porta que vai ficar fechada. Os irmãos estão felizes? Estão bem? Está uma tensão aqui, apóstolo. Eu acho que só ano que vem eu volto a ministrar, para eu me recuperar. Mas eu tô em paz, por quê? Porque eu fiz aquilo que Deus colocou no meu coração. Porque eu estou entregando aquilo que Deus colocou no meu coração. Se eu pudesse, eu faria, sim para vocês, pode fazer, vai lá, vai nessa tua força, mas não é assim que funciona, eu não mando nada aqui, ó. Tá entendendo? Eu não posso intervir na de vocês. Vocês estão entendendo? Ah, agora foi melhor. Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês, de que Deus, Ele vai dizer não.
E não tem problema nenhum com o nome de Deus. Deus já me disse não, quando lá com meus 12, 11, 10 anos de idade, eu queria ser ator. Falei assim, não. E fiz teste para carrossel, irmãos, minha mãe sabe. Fiz teste para carrossel, não deu certo. Falei assim, Deus preferiu que o carrossel que eu fosse girar fosse o carrossel do fogo do Espírito Santo. Mas aí Deus disse, não, não é isso que eu tenho para você. Você quer atuar? Quero, Deus, quero muito. Então vai ser para a glória e honra do meu nome. Tem coisas que nós estamos fazendo para o mundo, mas poderíamos fazer para Deus. Então talvez o não também seja um erro de direção. Você está apontando para a direção que não é para ser apontada. Mas se você mudar a direção, vai ser o quê? Sim, é isso mesmo, esse é o caminho. Então entendam, e aqui eu concluo a minha mensagem. Deus também diz não. Não vejam como afronta, mas como cuidado do amor de Deus por cada um de nós. Amém? Amém, gente? Pelo amor de Deus, cara. Fazer o stand-up gospel, pode, apóstolo? A gente marca. O pessoal tem que ir um pouco, gente. Eu agradeço a minha oportunidade. As palmas exaltam o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, palavra abençoada. Deus abençoe, Giga. Amém. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, amém? E toda palavra que sai dele direciona a nossa vida e nos guia no caminho certo. Glória a Deus. Vamos aos avisos, amém? Temos visitantes hoje conosco, glória a Deus. A Luísa, se coloque de pé, visitantes. Luísa e Adriano. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Voltem mais vezes, amém? Glória a Deus. Encontro de casais, dia 14 de junho, das 8 às 6. Seu investimento para esse dia incrível será de R$320 por casal, podendo ser parcelado em 4 vezes. 5 do 3, 5 do 4, 5 do 5 e 5 do 6, incluso toda a alimentação do dia. Procurar Pastor Rony para mais informações. Amém? Esse é o local do encontro. Glória a Deus. Esse é o Pix. Esse é o Pix para o encontro, isso. EBD de jovens, a gente não está tendo no domingo, né, por enquanto. Mas está tendo todas as quintas-feiras online. O Sandro manda o link lá no grupo dos jovens. Então, quem quiser participar, está aí todas as quintas, amém? Agenda semanal, quarta-feira, culto da bênção, de hoje. Sexta-feira, culto de oração. Domingo, culto da família. E último domingo do mês, o culto de ceia, às 10 horas da manhã.